Muito boa noite a todos os presentes e a quem acompanha lá em casa, online, via Zoom. Queria dar as boas-vindas a esta primeira sessão das EduTalks. O que é que nós pretendemos com isto? Pretendemos criar aqui um espaço tranquila, de discussão da educação de uma forma lata, geral, ou da discussão em Barcelos, da educação que se pratica por cá e lá fora. É para nós um prazer muito grande ter connosco o professor Domingos Fernandes, o professor Luís Ribeiro e o doutor Miguel Borges. Espero que esta sessão seja muito produtiva, as sessões serão tendencialmente curtas, serão com uma periodicidade de 2 meses, portanto, novamente uma sessão com outro tema, com outra temática, com outros intervenientes, estejam todos muito atentos, espero que seja muito bom, agradeço vivamente ao nosso painel de hoje e passava desde já a palavra ao doutor. Obrigada. Ok, muito bem, boa noite a todas e a todos, é um prazer estar aqui, muito obrigado à Câmara Municipal de Barcelos pelo convite, normalmente não é propriamente as funções onde eu costumo estar, moderar mesas, mas isso, a vida é sempre estas experiências e tenho muito gosto em estar aqui. Cumprimentar o meu presidente, professor Domingos Fernandes, boa noite, amanhã lá nos voltaremos a ver no CNE, muito obrigado também por ter aceito, em nome da Câmara Municipal, também aceitar este convite, porque é importante termos a sua presença cá, para podermos discutir as questões da educação de uma forma mais lata. Também agradecer ao meu colega e amigo Miguel Borges, com quem tenho trabalhado nos últimos anos a nível da APEI, portanto, também uma pessoa de referência nas questões da educação. Esta noite de hoje vai decorrer também de uma forma muito informal, e a ideia também é não nos colarmos, eu gostava já de deixar essa nota, não nos colarmos muito à situação atual em Portugal, porque é uma situação de grande tensão, porque isso ia levar-nos para uma discussão que também não é propriamente aquela que pretendemos ter hoje. Aquilo que nos preocupa, mais do que tudo, é perceber o que é que vai ser a escola do futuro, para onde é que nós podemos caminhar. Obviamente que a realidade é importante para nós termos o nosso ponto de partida, mas é essa a discussão que nós pretendemos ter. É para onde é que queremos caminhar, que escola gostaríamos de ter em Portugal e qual é esse caminho, quais são as várias sugestões, as várias opiniões que os nossos dois participantes têm a este propósito. Também dizer-vos que a qualquer momento, depois de cada um dos intervenientes falar, obviamente quer os participantes que estão online, quer os participantes que estão aqui presencialmente, poderão sempre fazer as perguntas que entenderem e vamos manter esta métrica assim, portanto uma conversa descontraída, depois de haver 2 respostas ou 2 comentários, vocês são livres sempre de fazer a vossa intervenção e vamos manter esta conversa assim um bocadinho informal, um bocadinho uma conversa de café. Estávamos aqui há pouco a conversar que é pena estarmos com uma temperatura negativa, porque se fosse no verão provavelmente podia ser na rua e era um espaço ainda mais informal. Eu se calhar começaria, professor Domingos Fernandes, eu começaria por si, eu estou a olhar para o ecrã, mas é para ali que tenho que olhar, professor Domingos Fernandes, eu se calhar começaria por si e fazer-lhe uma pergunta muito genérica. Na sua opinião, neste momento, se nós olharmos para a escola do futuro que nós poderemos ter em Portugal, qual era o elemento que gostaria de destacar e que gostaria para nós começarmos também um pouco de debate, aquilo que gostaria mais de evidenciar quando olha para uma objetiva de futuro, o que é que gostaria de ver na escola em Portugal? O professor tem o seu microfone fechado. Muito boa noite, Sr. Dr. Luís Ribeiro e Sr. Dr. Miguel Borges. Queria agradecer o gentil convite que me foi endereçado pela Câmara Municipal de Barcelos para estar aqui nesta EduTalk. É com todo o gosto que aqui estou, com muita satisfação. Lamento profundamente não estar aí presencialmente, que era a minha intenção, mas, enfim, os imponderáveis de uma agenda que, num momento um bocadinho difícil, não pela situação que todos consideramos difícil, mas por razões do próprio Conselho Nacional de Educação, que amanhã é lançado uma publicação que é o Educação, agora, que é uma publicação anual do CNE,
Estado da Educação. O Estado da Educação, exatamente, que nós temos amanhã esse lançamento e a imprensa normalmente faz um conjunto de perguntas ao Presidente e hoje já gravei quase todo o dia para as rádios e tenho que estar amanhã às 7 horas da manhã na televisão, enfim. É essa a razão que me impediu, de facto, de estar aí presente. Peço desculpa, mas não, era muito complicado e agradeço a compreensão e terei todo o gosto em ir aí presencialmente logo que seja oportuno e se a Câmara Municipal assim o entender. Queria saudar naturalmente todas e todos os presentes e deixem-me, antes de procurar responder à fácil pergunta do Dr. Luís Ribeiro, que eu saúdo muito esta iniciativa e iniciativas desta natureza e faço sempre todos os possíveis para estar presente, porque eu considero que nós precisamos de criar um espaço público da educação. E não temos esse espaço público. O espaço público da educação não se pode reduzir àquilo que caracteriza o mundo atual, não é? Em que são convidadas 2 ou 3 pessoas, ou mais algumas, para ir à televisão ou para ir à rádio, e a discussão sobre as questões de educação fica por ali. Este tipo de iniciativas permite, não é, que as ideias, o fundamento, a substância das coisas passe e vá passando para toda a comunidade educativa e, preferencialmente, que vá passando também para a sociedade em geral. Eu acho que é fundamental pelo seguinte, reparem, sabe-se muito pouco acerca do que acontece dentro das escolas. Sabe-se muito pouco acerca de como se ensina, o que é que um professor trabalha, quem são os professores, como é que eles se agrupam para trabalhar, como é que a escola está organizada, como é que os alunos aprendem, em que situações é que aprendem. E isto é muito importante porque há muitas coisas feitas pelos professores, feitas pelas pessoas, todas as pessoas que trabalham nas escolas, que devem ser objeto de conhecimento por parte da sociedade em geral, e essa é uma forma, há outras naturalmente, mas essa também é uma forma de valorizar o trabalho dos professores. Os professores têm uma vida, uma profissão como outras, mas é uma profissão difícil, muito exigente, não é? E que nem sempre é percebida ou compreendida até por aqueles que estão muito próximos, até pelos colegas da escola ao lado, porque as escolas também são todas diferentes. Relativamente à questão do Sr. Luís Ribeiro, como imagina, eu acho que não teria muita dificuldade em dar-lhe uma resposta taxativa, não é? Relativamente à escola do futuro, não é? Eu sou daqueles que acredito que a escola não vai terminar, não é? Como sabem, há uma discussão internacional acerca da utilidade da escola, há autores que não são de agora, que já são de há vários anos, há mais de 50 anos, já havia autores que questionavam a existência da escola. Portanto, há aqui, naturalmente, diferentes perspectivas filosóficas, não é? Diferentes perspectivas ideológicas acerca do que é que a escola deve ser. Mas eu, de facto, considero que a escola é fundamental para o desenvolvimento harmonioso das sociedades. Acho que os professores são incontornáveis nesse processo e, portanto, a primeira resposta que eu lhe queria dizer é que eu sou daqueles que acredita convictamente que a escola deve continuar, não é? Agora, a outra questão que está associada a esta é se deve continuar nestes termos ou se devemos evoluir para outro tipo de funcionamento, para outro tipo de organização e funcionamento das escolas. E eu aí, de facto, acho que nós, nos próximos anos, nas próximas décadas, temos que evoluir para uma escola em que cada vez mais os professores trabalharão em equipas e, eventualmente, com equipas de alunos para resolver problemas, não é?
para resolver problemas e para desenvolverem competências que cada vez mais são necessárias no mundo em que vivemos agora e em que vamos viver no futuro. Porque, reparem, o que caracteriza o mundo atual e o que vai, com certeza, caracterizar o mundo nas próximas décadas é a incerteza, não é? É a imprevisibilidade, não é? É até uma certa insegurança, não é? Que vai caracterizar o desenvolvimento da humanidade. E depois há um conjunto de questões que são questões muito debatidas e muito faladas, mas pouco se tem feito, que são as questões relacionadas com a sustentabilidade, não é? Das nossas vidas, não é? Nós, provavelmente, eu não sei o que é que se discute concretamente em economia, mas suspeito que deve haver pessoas que devem estar a pensar, não é? Que este sistema económico é um sistema que provavelmente terá de ser alterado. Quer dizer, enfim, com todo o cuidado, suspeito que isto é insustentável, continuar com esta obsessão do crescimento a qualquer preço, não é? E com a dilapidação da natureza, com a dilapidação daquilo que está ao nosso alcance para podermos ter uma vida harmoniosa, não é? Portanto, isto levanta problemas às escolas, não é? Levanta problemas à escola como instituição. Eu, enfim, vou dar apenas aqui vou sinalizar apenas algumas questões, não é? Acho que a escola deve cada vez mais educar pelo trabalho, não é? E não para o trabalho, são coisas diferentes, não é? Criar climas de trabalho em que os alunos são envolvidos num conjunto de tarefas, não é? Têm de resolver problemas complexos, não é? Que não demoram 5 minutos para ser resolvidos, podem demorar dias ou semanas, mas trabalham em grupos. Esses grupos depois encontram-se com professores e há uma interação, não é? Uma interação estreita entre os alunos e os professores, entre os professores e entre os alunos. Ou seja, a interação social vai prevalecer e deve prevalecer. Portanto, as perspectivas socioculturais da aprendizagem, que são as perspectivas, enfim, mais contemporâneas, elas vão, de facto, levar-nos para esse tipo de trabalho. Depois há outra questão que, naturalmente, nós não podemos nunca desligar, não é? Que é o combate às desigualdades, não é? Nós temos sistemas educativos desiguais, não é? O nosso sistema tem, de facto, e aí eu acho que, penso eu, não é? Que todos nos devemos sentir orgulhosos daquilo que fomos capazes de fazer como sociedade, não é? Nos últimos 50 anos. Eu não sei se conhecem, provavelmente conhecem, uma publicação do Instituto Nacional de Estatística em que mostra um conjunto de slides como é que o que era o nosso país em termos de educação nos anos 70 e o que é hoje. Quer dizer, é uma diferença abissal. Não é? É uma coisa absolutamente demolidora, avassaladora. Não é? Quer, por exemplo, numa questão... as meninas que estudavam, o número de raparigas que estudavam nessa altura e que estudam agora, portanto, as dificuldades que havia para as raparigas, as mulheres estudarem, os obstáculos que existiam nessa altura, ainda nos anos 70, não é? E depois muitas outras coisas, quer dizer, os alunos que chegavam à universidade, por exemplo, ao ensino superior, 100 alunos que entravam, 18 prosseguiam, não é? Após o quarto ano de escolaridade, e desses 18, 2 chegavam ao ensino superior, não é? E alguns acabavam o ensino secundário. Portanto, era uma situação completamente diferente e, portanto, mas apesar de tudo, apesar desses desenvolvimentos, reparem, no ensino secundário, que era
algo que sempre, me desculpem a expressão, me incomodava imenso aqui nos anos 90, eu olhava para aqueles dados do ensino secundário e disse, eu não acredito que nós já passaram 20 anos depois do 25 de Abril e ainda temos taxas de conclusão inferiores a 50% e taxas de frequência baixíssimas do ensino secundário. Isto nos anos 90, reparem. Hoje é bom saber que esses números já se aproximam de uma média da OCDE, estamos perto de 89% de taxa de conclusão nos cursos mais gerais, não é? 89%, portanto, e nos cursos profissionais 83%, não é? Mas, evidentemente, que eu contrabalanço sempre. 89% não são 100%, não é? E, portanto, faltam aqui 11%. E eu estou preocupado com esses 11%, não é? Porque acho que nós temos de ser capazes, na Escola do Futuro, estimado Dr. Luís Ribeiro e estimados companheiros desta tertúlia, nós temos de ser capazes, de facto, de assegurar, não é? Com os meios que temos ao nosso alcance, que todos e cada um dos alunos encontrem o seu caminho. A escola não pode ser um beco sem saída, não é? A escola tem de ser uma plataforma de abertura para o mundo, não é? Seja para o ingresso no mercado de trabalho, seja para o prosseguimento de estudos, seja para o que, enfim, se for desenhando no futuro. Portanto, eu acho que, para terminar enfim, isto daria, como imagina, Sr. Luís Ribeiro, pano para mangas, mas acho que há aqui uma questão que é a seguinte: pensando no sistema educativo português, eu acho que, de um modo geral, nós temos as condições objetivas para continuar o caminho muito positivo que temos traçado, não é? Eu diria que eu tenho dito, e não digo isto agora, digo isto há uns anos a esta parte, não é? Que o sistema educativo português é um sistema de boa qualidade e é bom que todos nós, profissionais do ensino altamente qualificados, assumamos esta realidade, porque, quer dizer, isto não é a invenção do Domingos Fernandes, nem de ninguém, isto são os dados que nós temos, que são comparáveis em termos internacionais, portanto, são baseados em indicadores e que são partilhados a nível internacional, quer a nível europeu, quer a nível internacional. E, portanto, o nosso sistema é um sistema de bom nível, mas tem um pequeno problema que não é fácil de resolver. É um sistema de bom nível para determinado tipo de classe, não é? Ou classes. Não é? Nós temos alguma dificuldade em aceitar a diferença no nosso sistema. O sistema como um todo, quer dizer, ele vem de uma origem determinada e essas coisas não se modificam de um dia para o outro. E portanto, temos de encarar essa possibilidade, não é? De nos ajustarmos à diferença. Reparem, neste momento, ainda bem que eles estão a chegar, temos muitos imigrantes em Portugal, vindos de outros países, muitos estrangeiros, em todo o país, não é? E temos dificuldade em lidar com isso. E isso eu não vou amassá-los com dados, mas tenho dados sobre isso, em que, por exemplo, a reprovação ou a retenção nos alunos estrangeiros é muito superior à dos alunos portugueses, não é? Muito superior. E, portanto, temos de fazer aqui, e reparem, nós não vamos poder viver sem esses estrangeiros, porque nós estamos a desaparecer. Nós temos um problema gravíssimo, não é da educação, é um problema do país, temos um problema gravíssimo demográfico, que depois se reflete no sistema educativo. Nós, nos últimos 10 anos, perdemos 260 mil alunos. São 260 mil alunos a menos. E estamos a continuar a perder. E, portanto, temos aqui desafios que passam, e aqui termino, peço desculpa se me alarguei demasiado, que passam muito pela nossa concepção pedagógica, pelas nossas concepções pedagógicas, por nós nos assumirmos como pedagogos e pedagogas. Se nós não somos pedagogos e pedagogas, quem é que é? Não é? Por nós nos assumirmos como profissionais altamente qualificados, intelectuais, homens e mulheres da cultura, como eu gosto de dizer, pessoas cosmopolitas, que estão abertas
às mudanças, porque nós temos de estar abertos, inevitavelmente, às mudanças que o mundo nos vai impondo, não é? E, portanto, ao Sr. Doutor, peço desculpa se não respondi diretamente, mas olha, isto A ideia também não era responder diretamente, era abrir um bocadinho o espaço para que pudéssemos ter aqui um debate mais alargado. Eu pegava nas palavras do professor Domingos Fernandes e há 2 pontos que eu acho que são importantes, sem deixares de poder responder também à questão que eu tinha posto inicialmente, mas que podem fazer a ponte para, no fundo, também prolongarmos um bocadinho, aprofundarmos um bocadinho esta conversa. Uma delas tem a ver com a questão da equidade no acesso à educação. Portanto, nós sabemos, até por razões, pelos números e por aquilo que a estatística nos evidencia, que são, digamos, as famílias mais fragilizadas, são aquelas que mesmo assim ainda continuam a ter taxas de retenção mais altas e são aquelas que têm mais dificuldade em aceder ao ensino superior. E eu ligava aqui isto com uma questão que também me é muito cara pessoalmente, que é a questão da educação de infância, e também com aquilo que o professor Domingos Fernandes referiu, que tem a ver com a questão da qualificação. De facto, Portugal é dos países em que a qualificação das pessoas é mais alta. Um educador de infância que trabalha com crianças no ano de idade, ou um professor do ensino secundário que trabalha com alunos de 18 anos, a qualificação inicial é exatamente a mesma, que é de mestrado. Isto não existe, posso-vos garantir, em nenhum país do mundo. O país mais próximo desta realidade é a Islândia. De resto, não há nenhum país que qualifique, por exemplo, os educadores de infância em creche com a formação inicial com mestrado. Mas nós temos aqui um problema em Portugal que se prende com o facto de não termos respostas educativas em número suficiente. Portanto, estou a falar da taxa de cobertura, por exemplo, nas creches. Enquanto temos a taxa de cobertura de educação pré-escolar, que é praticamente universal, portanto, os 98%, na taxa de cobertura em creche. E, portanto, nos primeiros 3 anos de vida, as crianças não têm acesso à educação. Ora, isto tem aqui um problema de equidade. Em simultâneo, o professor Domingos Fernandes referiu uma questão que também me acho interessante, que tem a ver com a própria dinâmica da escola e até que ponto, com a escola que nós temos em Portugal neste momento, muito espartilhada, com pouca autonomia, apesar da autonomia estar sempre no discurso político, ela está muito espartilhada entre aquilo que são poderes muitas vezes locais, do poder local, muitas vezes com poderes que são da administração central, e portanto como é que estas questões se jogam? Por um lado, estas questões de equidade, como é que estas crianças, como é que elas são ou não são, digamos, têm um handicap à partida no acesso e na equidade do acesso a serviços de educação, e simultaneamente como é que a escola, com esta autonomia, pode ou não pode, com estes níveis de autonomia que tem atualmente, pode ou não pode dar resposta a estas questões também de equidade. São tudo perguntas simples. São muito simples. Eu estava a pensar como é que encaixava isto. Em primeiro lugar, agradecer o convite e saudar esta iniciativa e esta iniciativa num plano mais lato de iniciativa da educação que está a ser desenvolvido, e não posso deixar de dizer, por uma parte também me toca com muito orgulho e até com alguma admiração pelos profissionais que estão connosco a trabalhar com os profissionais, com os docentes que estão connosco nestes projetos, pela equipa, e cumprimentar o professor Domingos Fernandes, a senhora vereadora. Luís, mais uma vez obrigado por tudo, sempre. O meu presidente, eu sou associado da Associação de Profissionais de Educação de Infância. Eu desenvolvi a minha carreira quase toda no primeiro ciclo e considero-me um educador de infância, por isso. E dizer que corroboro completamente das palavras do professor Domingos Fernandes. Aliás, se a pergunta me é feita a mim inicialmente, não com a mesma assertividade, mas iria pelo mesmo caminho, eu acho que de facto nós somos um país que fez um caminho fantástico em termos de educação. Nós partimos do zero há meia dúzia de anos, ou há meia dúzia de dezenas de anos, e chegámos a um patamar de alfabetismo. Chegámos, obviamente que isto agora nos traz um patamar de exigência diferente, não é? Nós, neste momento, precisamos de um patamar de literacia e de pensamento crítico ao nível do patamar de alfabetismo que conseguimos alcançar. Tivemos experiências extraordinárias. Quando a maior parte dos países do mundo falava de tecnologias, nós tínhamos na década de 80, talvez antes, mas na década de 80 tínhamos as telescolas, que era uma coisa fabulosa, que tiraram tanta gente deste país, que deram a tanta gente deste país a oportunidade de irem para além do primeiro ciclo. Este foi um primeiro passo. Nós somos, de facto, quando queremos, quando fazemos, somos, de facto, um povo tremendo. Quando as coisas estão melhor, às vezes desleixamos-nos um bocadinho e começamos mais a olhar para o nosso quintal,
Cada um para o seu. E em relação ao que eu perguntei? Em relação ao que tu perguntaste, eu só queria, eu vou primeiro, vou inverter também aqui a ordem e vou responder à pergunta que tu fizeste ao professor Domingos Fernandes antes. E eu não ia fazer numa palavra. Quando tu perguntaste isto, eu pensei, como é que eu consigo definir escola numa palavra? Não consigo. Mas depois tive tempo. Este tempo que me deu para pensar, eu diria, a escola que eu quero construir é a escola que se define numa palavra, felicidade. Depois aqui as definições ou as condições para a felicidade na escola é que já são capazes de dar mais discussão, porque acho que até aí está toda a gente de acordo comigo que escola é felicidade. O que é isto? Crianças que de manhã se levantam felizes e que não querem ficar mais um bocadinho na cama porque querem ir felizes para a escola. Professores que se levantaram um bocadinho antes e que vão fazer uma corrida porque querem ir felizes para a escola e querem aqueles hormônios todos da boa disposição. Dirigentes escolares, as lideranças escolares são extremamente importantes, que vão felizes para a escola porque têm uma comunidade feliz. Auxiliares da ação educativa, agora assistentes operacionais, autarcas, comunidade feliz, pais que deixam as crianças felizes num ambiente feliz. Para isto tudo é preciso capacitação. Eu sei que é um chavão falarmos de capacitação e dizer precisamos de capacitar. Começamos a capacitar para tudo, capacitação digital, e isto acaba por nos trazer, às vezes acabamos por ganhar alguma aversão às palavras e algo que está subjacente às palavras, por esta insistência em usarmos a palavra para as diferentes formas. Se quisermos, apoio. E se quisermos, é muito importante, e o professor Domingos Fernandes referia isso também, e acho que tu também referiste, é muito importante isto de trazer a ciência à escola. Nós hoje sabemos imenso, a escola mudou imenso, nós hoje sabemos como as crianças aprendem, nós hoje sabemos como os professores ensinam melhor, nós hoje sabemos o que avaliar e como avaliar. E para que avaliar, que é extremamente importante, porque avaliar só para avaliar e para atribuir níveis, é a avaliação que o professor Domingos Fernandes, penso eu, que eu citarei corretamente, a avaliação ao serviço das aprendizagens. E isto é extremamente importante. Quando eu faço a intencionalidade pedagógica, eu preciso disto tudo na escola, a participação dos pais. Quando eu trago os pais, eu não posso chamar os pais a participar se os pais não estiverem confortáveis com a participação que eu lhes estou a fazer, ou se não entenderem, muitas vezes, a participação do aluno. E quando entramos na participação do aluno, falamos do ser humano. O ser humano começa a aprender, há quem diga que é antes, mas eu vou dizer aos 0 dias de vida. Portanto, o sistema educativo que seja inclusivo, que seja equitativo, acho até mais equitativo do que inclusivo, é um sistema educativo que educa a partir do primeiro dia de vida. Que encara que o ser humano, e a ciência mostra-nos isso, que os primeiros 3 anos de vida são cruciais no desenvolvimento humano, que tem uma plasticidade cerebral tremenda, que o sistema educativo promove, acredita nesta aprendizagem. E isto resolverá muitos dos problemas que depois estão a montante, não é? Quando nós olhamos para o ajudante, neste caso, a minha parte de marinha, faltei à tropa nessa altura. Ou seja, parece-me que a escola é uma escola inteira neste sentido de que acompanha o ser humano ao longo da vida. E todos nós que estamos na escola temos que nos constituir como aprendentes. Porque nós, os professores, quando acabamos um curso, não temos uma licença para trabalhar, agora já não é uma licença, é um mestrado para trabalhar, temos um mestrado para trabalhar, mas é o primeiro dia que começamos a aprender aquilo que vamos fazer, o nosso ofício. E eu acho que é preciso ter brio, é preciso paixão também, é preciso conhecimento científico, muito, muito conhecimento científico. Acho que é uma das questões a valorizar, é preciso muito conhecimento científico nas escolas. É preciso que os professores se constituam como comunidades de aprendizagem, que os docentes, que as escolas, mesmo com... Nós temos exemplos em que os assistentes operacionais não podem fazer outras funções mais pedagógicas para além de... E não estou a dizer que não as façam, mas pode haver no papel aqui, no próprio apoio que lhes damos para desenvolver funcionar como uma comunidade como um todo, em que as pessoas... Eu sei que nós vivemos tempos muito conturbados, o professor Domingos Fernandes também falou mesmo em termos económicos, e que vivemos tempos que, de certa forma, têm uma sombra algo negativa sobre o nosso... Às vezes já acordamos mal dispostos e nem sabemos bem porquê, e isto é muito difícil, os professores, os auxiliares, os diretores, os decisores, somos todos humanos, e um dia não vamos tão bem dispostos, mas nós temos que, de certa forma, transformar esta nuvem cinzenta num raio de sol, e
E olhar para a escola, para mim a escola tem que ser felicidade. Para mim a escola tem que ser, para mim enquanto docente, porque o foi enquanto aluno. Era um espaço bom e se calhar muito, eu cresci na década de 70, 80, não é? E muito disto a escola era uma porta para o mundo, era uma janela para o mundo. Hoje a janela é diferente, porque hoje há muitas janelas. Hoje é um corredor com janelas. Na minha altura eu sabia a que janela ia. Hoje é um corredor com janelas. Nós temos que fazer que cada uma destas janelas seja o mundo lá fora. Eu não sei se respondi, eu fujo muito às coisas. Não foi muito bem. Isto a ideia também é ser uma conversa informal de café, não é? Aqui não é de café, mas é não é de de café. biblioteca, num espaço magnífico. Eu estava aqui a ver a Rosária Pereira, que também colocou uma questão que é muito comum também colocar, se é no fundo perceber e que projetos é que existem educativos de futuro que estejam a ser trabalhados lá fora. Isto faz-me lembrar, professor Domingos Fernandes, a intervenção da professora finlandesa, da Heidi, que teve no Conselho Nacional de Educação, que eu por acaso não assisti lá, mas assisti ontem no ISPA, e que também se pega um bocadinho com essa questão que eu tinha colocado ao Miguel, que ele fugiu, que é a questão da autonomia das escolas, mas lembro perfeitamente da professora Heidi introduzir uma questão que eu acho que é muito interessante na Finlândia, entre outras, mas que uma delas é que as escolas, o nível de qualidade de funcionamento das escolas era muito idêntico. Ou seja, as escolas melhores, as escolas piores, respondiam aos alunos mais ou menos da mesma forma, portanto, com uma diferença muito mínima. E isto faz-me, e portanto ia-lhe colocar essa questão, professor Domingos Fernandes, que tem a ver com um facto que eu também achei extraordinário, é na Finlândia não há inspeção geral de educação. Isso é absolutamente extraordinário, o que quer dizer que a autorregulação faz-se dentro de cada escola, não é? E dentro daquela comunidade de profissionais, sejam eles altamente qualificados, como é o caso dos professores, sejam menos qualificados, como é o caso daquilo que nós chamamos em Portugal de assistentes operacionais ou assistentes administrativos, mas aquilo é toda uma equipa que funciona e que se autorregula. E a minha questão que eu lhe colocava, que se prende com essa questão também da própria experiência da Finlândia, e no fundo essas escolas de futuro, porque estamos a falar de países que têm níveis de desenvolvimento diferentes do ponto de vista de desenvolvimento do sistema educativo, a questão que eu lhe colocava era essa um pouco, como é que olha para estas questões da autonomia da escola em Portugal, também já fez o seu percurso, mas digamos como é que nós podemos dar esses passos no sentido de chegarmos a uma altura em que não precisamos da Inspeção Geral de Educação para andar a fiscalizar de uma forma weberiana, diria eu, aquilo que é o funcionamento das escolas. Bom, não é fácil comparar o nosso sistema com o sistema finlandês, não é? Porque, de facto, há um conjunto de tradições culturais que são substancialmente diferentes. Portanto, o nosso sistema é, por natureza, centralista, não é? À boa moda napoleónica, não é? E estamos, a pouco e pouco, enfim, talvez seja uma palavra um bocadinho dura, mas a desmantelá-lo. Mas a dificuldade para o desmantelar é muitíssimo grande, não é? Porque continua a haver um centralismo excessivo, embora tenha havido, de facto, uma evolução positiva nesse sentido. Depois, também temos que perceber que, como aliás, enfim, por vezes se verifica, que as pessoas estão habituadas a um sistema centralista, centralizado, e quando se fala em descentralizar, as pessoas têm medo, não é? Porque estão habituadas a um determinado sistema. Portanto, nós temos alguma dificuldade em mudar, não é? Temos alguma dificuldade, que é uma coisa humana, quer dizer, ninguém gosta que mexam com a sua vida, quer dizer, as pessoas, isso é humano, é natural e temos de compreender isso, não é? Portanto, eu acho que é um pouco difícil comparar a nossa realidade com a realidade da Finlândia. Mas repare, Sr. Dr. Luís Ribeiro, eu tive o gosto de almoçar com a professora Heidi Hariu, que é o nome dela, o resto não, tenho dificuldade em dizer, mas Heidi, por acaso não é Heidi, é Heidi, porque Heidi era a outra menina, não é? Portanto, é Heidi Hariu. Eu tive a oportunidade de almoçar com ela e de facto, quer dizer, há coisas que ela me perguntou acerca do sistema português, e ela conhecia bastante e conhece bastante o sistema português, e como é normal,
enfim, os estrangeiros têm mais facilidade em dizer bem do nosso sistema do que nós próprios, portanto isso faz parte. Eu também, quando vou ao Brasil, quando vou à Colômbia, enfim, trabalhei há alguns anos nesses dois países e tal, e chegava lá e eles estão sempre a dizer mal do seu próprio... É um pouco latino, é um bocado da nossa cultura latina. E, de facto, eles chamam-nos a atenção, como aliás a OCDE nos chama a atenção, para as coisas boas que fizemos, como aliás o Sr. Miguel Borges já referiu, e o Sr. Luís Ribeiro também, o que é que houve de conquistas que nós fizemos nestas últimas décadas, não é? E há uma coisa que está a dar os seus primeiros passos, e que eu acho que nós não podemos negar, quer dizer, as pessoas podem dizer, mas isso não funciona, isso está a funcionar mal em 10 escolas, ou está a funcionar pessimamente noutra, e só está a funcionar bem em 2 escolas, quer dizer, mas a verdade é que nós temos aqui algo que, por exemplo, reportando-me ao meu tempo de professor do ensino básico e secundário, eu lutei por isso quando fui professor do ensino básico e secundário, lutei pela autonomia, e muitos outros nessa altura lutaram, não é? E neste momento nós temos uma possibilidade no sistema educativo português de a escola gerir autonomamente o seu currículo, ou agrupamento, se quiserem, desde que, para tal, desenvolva um plano de inovação. E se tiver um plano de inovação, pode gerir o currículo totalmente independente. Quer dizer, e naturalmente que o currículo nacional é um currículo que tem de se cumprir, não é? Eu penso que às vezes as pessoas não percebem isto, julgam que gerir autonomamente o currículo é pegar nas horas da matemática, imaginemos que estão 6 horas no currículo da matemática, e dizer, agora damos só 3 ou damos 10, não é isso. Isso tem de ser algo que é igual para todo o país, não é? Quer dizer, os alunos têm de ter, desse ponto de vista, o mesmo tipo de oportunidades, chamemos-lhe assim, não é? Não é a melhor expressão, mas o mesmo tipo de oportunidades em termos de tempo curricular disponível em cada uma das disciplinas do currículo. Agora, a escola pode decidir que matemática tem este ano X horas, mas nós vamos dar um pouco menos porque precisamos que os alunos tenham aqui mais isto e compensamos depois no ano seguinte. Portanto, este tipo de gestão, este tipo de flexibilidade, que inclusivamente pode levar a professores trabalharem em conjunto com 2 disciplinas diferentes, portanto, eu acho que isto é inestimável e penso, a professora Heidi, que foi o professor Luís Ribeiro, o doutor Luís Ribeiro que referiu, disse, bom, isso é o que nós podemos fazer já na Finlândia, portanto, e não sei se vamos tão longe, dizia-me ela, não é? Portanto, nós temos essa possibilidade da autonomia e devemos aproveitá-la na medida das nossas possibilidades. Eu sei que estas coisas são difíceis, isto tem de estar a par, naturalmente, enfim, eu vou tocar em aspectos que são públicos, e eu não vou ignorar que existe uma realidade que nos está a afetar a todos, não é? Todos os dias percebemos que há aqui um problema sério, não é? Mas, de facto, essa autonomia nós temos de ter, o que eu costumo dizer é o seguinte, do meu ponto de vista, que vale o que vale, não é? Mas que tanto quanto possível eu procuro sustentar em dados concretos existentes acerca do sistema educativo português, não é? E os dados que nós temos sobre o sistema educativo português mostram-nos aquilo que eu já referi há pouco. Estamos num bom nível, num bom patamar. E a análise que eu faço é que nós estamos no limiar, ou poderemos estar no limiar de passar para um outro patamar de qualidade, onde vamos fazer mais utilização da autonomia, onde vamos fazer mais utilização do tipo de horas que estão disponíveis para os agrupamentos e do tipo de flexibilização que podemos introduzir, etc. Não é? Mas para isso precisamos, de facto, de uma classe tranquila, não é? Uma classe que entra numa carreira que é normal. Não pode ser uma carreira anormal, tem que ser uma carreira normal. Uma carreira onde as pessoas se sintam minimamente seguras em relação ao percurso que vão fazer nas suas vidas pessoais e profissionais. Eu acho que isso que é uma questão, naturalmente, muito importante. Mas, além disso, se por hipótese essa situação se resolver positivamente, não é? Há também uma cultura que nós temos de ir desenvolvendo,
que há uma cultura, não me levem a mal, mas eu tenho de dizer porque é o que eu sinto e é a minha própria experiência e de muitas outras pessoas com quem eu convivi ao longo destes anos todos de professor, não é? É que nós temos de nos convencer que temos de nos assumir como profissionais do ensino. Não me levem a mal, como artistas do ensino, artistas no sentido da criatividade, da improvisação. A improvisação não é uma coisa má, isso é o que os cientistas fazem, o que os criadores fazem, não é? Utilizar a nossa intuição, saber utilizar, não é? As nossas capacidades livremente para podermos dar ao ensino aquilo que ele tem de mais belo, que é a liberdade. Eu nunca me senti constrangido dentro de uma sala de aula. E de facto, fui professor de matemática do ensino básico e secundário, não é? Sei o que é ter 30 meninos à frente e mais de 30 meninos. Nessa altura havia poucas escolas, ou muito menos escolas do que agora, e, portanto, acho que essa escola para mim foi absolutamente determinante para eu valorizar muito hoje aquilo que nós vamos conquistando, aquilo que a sociedade vai conquistando, aquilo que os professores vão conquistando. Portanto, nós precisamos de evoluir em termos subjetivos, se é assim que se pode dizer, isto é, temos que pensar melhor com os nossos colegas, com os nossos pares, não é? Acerca do que é a escola, o que é que nós estamos aqui a fazer, não é? De que formas é que nós poderemos partilhar com os nossos alunos e trabalhar com os nossos alunos de forma a que eles aprendam mais, aprendam melhor, aprendam com mais compreensão? Não é? Eu acho que isso é que tem de estar no debate dos próximos anos entre nós, com calma, com tranquilidade, não é? As coisas não se mudam de um dia para o outro. Eu acho que as coisas vão evoluindo, vamos por incrementos, mas vamos caminhar solidamente. Portanto, eu acho que isso é fundamental, essa parte subjetiva, ou seja, a parte que tem a ver com as concepções das pessoas acerca da aprendizagem, acerca do que é a escola, qual é o papel da escola, qual é o nosso papel como professor de matemática, ou como professor de educação visual, ou como professor de educação musical, qual é o meu papel, como professor do ensino secundário, o que é que eu tenho de fazer. E depois, reparem, esses planos de inovação que eu falei, neste momento ainda há muito poucos agrupamentos que estão com planos de inovação. Salvo erro, à volta de 100. Nós temos 800, portanto, são muito poucos ainda. Mas são alguns, mas já são bastantes, são 100. É claro que nem tudo vai correr da melhor maneira, quer dizer, há uns que funcionam, outros que não funcionam, uns que funcionam melhor, e as coisas vão-se fazendo, mas o que importa aqui, o fundamental, são os princípios. E se nós acreditarmos nos princípios, é uma questão absolutamente essencial. Essa é a questão fundamental. São os princípios e são as ideias. Porque se há algo que pode transformar a vida numa escola, a vida num país, são as ideias. Muito mais do que qualquer outra coisa. Não é? As ideias têm uma força muito grande. E quando as pessoas acreditam nelas, podem fazer, de facto, coisas muitíssimo, muitíssimo importantes. E, portanto, eu diria que nestas condições, não é? Se entrarmos neste debate, que este debate tem de passar pela colaboração entre os professores. Eu não sei se falei já, peço desculpa, eu hoje tive entrevistas sucessivas e falei sobre tantas coisas, mas eu não sei se lhes falei num projeto que amanhã, aliás, vou anunciar no Conselho Nacional de Educação, no plenário, que o Sr. Luís Ribeiro estará, penso eu também. É um projeto que o CNE lançou na segunda-feira, que é o projeto DICA. Isto é o acrónimo de divulgar, inovar, colaborar, aprender. Reparem, estas palavras são polissémicas, todas elas, são verbos polissémicos. Não é? O sentido que nós damos, por exemplo, a colaborar aqui é a colaboração entre os professores, trabalho colaborativo entre os professores, mas o trabalho colaborativo entre os alunos e o trabalho colaborativo entre as instituições, entre as escolas, entre os agrupamentos. Falamos pouco uns com os outros. Falamos pouco com as instituições do ensino superior. E as escolas e os agrupamentos
que têm boas relações e têm relações próximas com outras instituições, são escolas que normalmente têm melhor sucesso. Eu não gosto muito desta palavra, porque às vezes tem muitos significados estranhos, mas são escolas em que os alunos têm mais oportunidades para aprender e onde aprendem mais. Porquê? Porque há uma colaboração franca, aberta, entre escolas que são vizinhas, que estão ali a 2 km ou 1 km uma da outra, e que se juntam para enfrentar os mesmos problemas. Nós temos uma profissão muito exigente, não é? E essa exigência é muito grande num contexto de grande diversidade cultural, de grande diversidade étnica que temos neste momento, não é? De grande diversidade de classes sociais, não é? Dentro da escola, e portanto isso levanta-nos um conjunto de problemas que são eventualmente mais facilmente resolvidos ou mais facilmente se lida com eles se trabalharmos colaborativamente, não é? Portanto, a ideia do DICA é divulgar, que é a primeira palavra, não é? É o primeiro verbo, a primeira ação, divulgar. Porquê? Por aquilo que eu já disse na minha primeira intervenção. Nós temos de divulgar junto da comunidade educativa, junto da sociedade em geral, o trabalho que se faz nas escolas. Quem são os professores, como é que trabalham, e por aí fora, como eu já disse há pouco. Que é para as pessoas perceberem o que é uma escola, porque toda a gente fala da escola, mas poucas pessoas sabem o que é que lá se passa, não é? E toda a gente dá opiniões sobre a escola, não é? E eu acho que esta é também, e é isso que o CNE, humildemente e sem se pôr em bicos de pés, vai procurar fazer. A partir de outubro sairá, mas sairá de forma muito ativa, um conjunto de experiências que são realizadas um pouco por todo o país, que faremos narrativas e faremos estudos, estamos a fazer já em escolas estudos sobre isso, que é para partilhar com as pessoas como é que se faz. Porque como é que se faz não é como é que se faz, como é que se trabalha naquela escola. E nós vamos chegar com certeza à conclusão, e vou terminar, que na escola A eles até trabalham de uma forma um bocadinho mais conservadora, mas os alunos andam felizes da vida e estão a aprender imenso. E a escola B são pessoas que até trabalham em pedagogias, digamos, mais modernas. Os alunos também estão satisfeitos, mas se calhar não estão a aprender tão bem como os outros. Pode acontecer isto, quer dizer, nós não temos que dividir o mundo entre os bons e os maus e aqueles que trabalham muito bem e aqueles que trabalham muito mal. Não, há diferentes formas de trabalhar e o que nos importa a todos, que é aquilo que nos une, há uma coisa que é comum a todos nós, que é o currículo. Ou seja, aquilo que os meninos e as meninas e os jovens devem aprender, aquilo que o país pensa, aquilo que a sociedade portuguesa decidiu que os meninos e as meninas e os jovens e as jovens devem aprender. É isso que nos une, é isso que é comum a todos nós. Agora, a pedagogia, ela é diferente, é impossível. Eu fico muito admirado, não é? Enfim, não me levem a mal, eu tenho de ser, é uma conversa, é uma franca e aberta. Fico muito surpreendido quando nós, com a melhor das intenções, acreditamos que uma ficha qualquer, uma rubrica qualquer é aplicável em todo o país e há pessoas que pedem essas coisas igual para todos os países, para todo o país. E isso é complicado, não é? Porque nós não usamos a mesma estratégia em todo lado. Nós podemos usar estratégias completamente diferentes, podemos usar critérios diferentes, podemos usar pedagogias diferentes e o que nos importa é que todos os meninos e meninas aprendam aquilo que está prescrito no currículo, não é? Não tem de ser tudo igual. Não temos de ter domínios todos iguais ou critérios todos iguais em todo lado. O que temos de ter igual, se me permitem, é que os meninos e as meninas têm de aprender, é fundamental que aprendam estas coisas. Isso é aquilo que realmente é comum. Sr. Doutor, mais uma vez... Obrigado. É isto. Não, o professor está lindamente, não? E deu aqui uma série de tópicos interessantes para a pergunta seguinte, que vou deixar ao Miguel, sempre com esta ressalva de poderes Obrigado. responder também às questões da autonomia. Será mais para corroborar. Mas que se prendem muito e prendem-se muito com essa questão, desta questão das aprendizagens, do currículo,
E a pegar aqui em duas questões que colocaram a Isabel Silva e a Carla Gomes, uma delas que está diretamente ligada à tua intervenção, que teve a ver com a questão da felicidade. Portanto, nós, para podermos ser bons profissionais, independentemente da profissão que exercemos, temos que estar bem connosco próprios, temos de ser felizes. Não é? Isso é uma condição importante para nós podermos ser bons profissionais. Mas esta questão, que também se prende muito com a autonomia da escola, que tem a ver com a extensão do currículo. E a Isabel Silva colocou essa questão, e em Portugal isso é muito presente. Nós temos um currículo extensíssimo, do ponto de vista de horas, número de horas que as crianças passam na escola, e agravado ainda, como todos nós sabemos, pelas horas que passam, para além das horas curriculares, em atividades, no caso do primeiro ciclo, e da educação pré-escolar, com as atividades de apoio à família, ou as atividades de enriquecimento do currículo, com horas muitas vezes extras que eles têm para poder acompanhar, digamos, para poderem ter as aprendizagens que são necessárias para poder progredir de ano, muitas vezes têm que ter explicações, e portanto tudo isto é uma carga junto dos alunos que torna, no fundo, a escola um horário extensíssimo. E portanto, também como é que tu olhas para esta realidade e o que é que tu perspectivarias no futuro? Qual era a mudança importante para nós podermos dar um passo? Eu vou só dar o meu olhar sobre a realidade, que eu acho que é aconselhável, porque há outro que é um tanto ou quanto que é melhor eu não o dizer aqui neste fórum. Não, isso tem a ver também com um olhar profundo e com um olhar de escola-comunidade. Nós não podemos olhar só para a escola e dizer, e eu agradeço a pergunta da Isabel Silva, nós temos que olhar para isto tudo. Eu vou responder diretamente à pergunta, mas os pais também têm que olhar para isto, a família também tem que olhar para isto. Ou seja, se quando eu andava na escola primária, eu continuo a adorar o termo escola primária, se quando eu andava na escola primária saía às 3... É um termo, desculpa interromper, é um termo utilizado por toda a Europa, não é? Escola primária. Se quando eu andava na escola primária, a escola acabava às 3h30, era normal que eu ainda tivesse qualquer coisa para fazer, até porque me aborrecia se não o fizesse. Eu cresci numa aldeia e, portanto, não me aborrecia. Mas a minha família também tinha que olhar e dizer, não, ele agora sai às 6, portanto, se calhar não é tão importante agora ter balé. Não é que o balé não seja importante, nós temos é que isto é um todo, um equilíbrio, e acho que é isso. Eu tive um professor em legislação da educação, que é o professor Dr. Vera Cruz, que dizia a condição para nós fazermos as coisas todas bem feitas é o equilíbrio, a ponderação. Mas eu queria, e vou voltar à pergunta, queria só ir à autonomia porque me esqueci. E eu concordo em absoluto com o professor Domingos Fernandes. Isto de, nós temos já alguns instrumentos de autonomia. Eu não vou discutir se são os mais adequados, se são os mais... Acho que nem sequer estamos em ponto ainda de discutir isso, porque nós, de vez em quando, criamos algumas entropias no sistema que não nos permitem ter dados suficientemente fortes e ter adotado práticas suficientemente robustas para dizer não funciona, ou para dizer funciona, ou para dizer alteramos isto. Acho que, e mais uma vez, acho que vivemos um clima social na última década ou nas últimas décadas de que quando se tenta alguma mudança, a primeira reação é negativa. Vamos introduzir aqui mais qualquer coisa, portanto calma, que isto vai trazer mais trabalho, porque isto vai trazer... Provavelmente vai, mas provavelmente este mais trabalho que vamos ter num período de adaptação vai depois trazer-nos mais qualidade. Mais qualidade nos processos, mais qualidade nos produtos. E eu gosto muito que a autonomia não se dá a conquistas. E quando nós hoje olhamos para as oportunidades de flexibilidade de currículo, para as oportunidades de autonomia dos contextos locais das escolas, a escola tem que conquistar esta autonomia. E quando falo da escola, nós não podemos estar sempre à espera que as lideranças conquistem estas autonomias. Temos que ser nós. E muitas vezes estamos à espera que a nossa liderança diga nós vamos por aqui. Que as nossas lideranças intermédias, estamos a falar dos diretores, dos conselhos educativos, estamos a falar destas lideranças. E aqui muitas vezes temos que ser nós, a apanhar um programa e dizer eu sou professor de português, o grupo de português, ou eu sou do primeiro ciclo, o horário do primeiro ciclo está definido com 7 horas semanais para português, muito bem. Eu vou dar 4 assim e nas outras vou ler artigos de jornais. Trabalhar a partir de artigos de jornais. E isto, se calhar, responde também um bocadinho à pergunta da Isabel Silva. Como é que o filho, que pode estar das 9 às 18, pode ter tanto currículo? Pode, se o currículo se não estivermos a falar de aulas positivas. Mais uma vez, volto para a felicidade. É se estiver bem na sala.
e se estiver a descobrir, e agora vai descobrir uma notícia sobre isto, tal sítio, e estou a dar este exemplo de notícias, podia dar outro exemplo sobre escrita, podia dar um exemplo sobre história, podia dar um exemplo sobre geografia, podia dar um exemplo sobre animais, ou seja, nós temos aqui esta flexibilidade e esta gestão do currículo, mas para mim, e isto continua a ser charneira, a formação. Nós temos que ter, e vivemos tempos de incerteza, o professor Domingos Fernandes referiu, e de facto isto é muito incerto, e nós estamos a transformar a incerteza quase numa dupla incerteza, ou seja, não estamos a lidar com a incerteza. A incerteza devia nos levar para a construção de competências e de conhecimentos e de atitudes que nos permitam, não é antecipar a incerteza, porque é impossível, mas navegar durante a incerteza. E provavelmente nós estamos não diria a fazer a mesma coisa do que quando os tempos eram certinhos, não é? Quando sabíamos que daqui a 10 anos estamos a fazer isto e vamos fazer aquilo e a vida vai nos correr assim, mesmo quando não corria, mas também não estamos ainda preparados para isto, com esta abertura. E esta abertura implica implica que os docentes para fazer isto têm que ter um apoio muito grande. Um apoio do ponto de vista, não é fácil mudar práticas de um dia para o outro. Nós sabemos, isto está tudo cristalizado, isto passa por aí. A minha segurança na sala de aula, o professor Domingos Fernandes falava da inovação, falta-me outra palavra agora, a criatividade, não era criatividade, era criatividade, não, foi outra palavra. Inovação, dica. Eu só posso fazer isto, só posso ser criativo, só posso arriscar, só posso sair quando eu tenho uma base de segurança. E hoje nós não temos essa base de segurança, em vários aspectos organizacionais da escola. E esta escola precisa dar esta segurança. Esta escola precisa que um professor arrisque a fazer uma coisa diferente, a fazer uma coisa que, vamos escrever uma notícia, todas as crianças tiram o telemóvel, independentemente se do 4º ano de escolaridade, ou do 5º, ou do 8º, e vão à internet pesquisar notícias para, a partir daquela notícia, escreverem a notícia dela com os factos inventados ou reais, normalmente os reais funcionam melhor. E vamos fazer isto, mas o professor não pode chegar para outro dia e ser chamado pelo diretor e dizer, olha, há aqui uma queixa, que alguém fez uma queixa que tu usaste o telemóvel na sala de aula, porque se calhar um menino que estava a pesquisar resolveu ir a uma rede social ou mandar uma mensagem. Isto tem que me dar segurança a mim. Eu tenho que ter segurança da minha organização, tenho que ter segurança nos meus processos. Esta segurança só vem com conhecimento. O conhecimento vai ser foi sempre e será sempre a pedra basilar do processo. Concordo também. Eu não sei se... Luís, não me deixes esquecer agora. Não, de todo Portanto, eu acho que aqui já... Acho que houve sempre, e tu sabes das conversas que temos tido, que eu às vezes acho que durante este processo que nós queremos que seja descentralização, e compreendo, isto não é, eu acho que estamos num momento de viragem na escola em Portugal. Acho que estamos a fazer história, e não me estou a referir aos factos tão concretos da rua e das manifestações e da carreira, mas acho que estamos a fazer história em Portugal porque hoje, mais do que ontem, e muito mais do que há 2 meses, sentimos necessidade de refletir a escola. Nem que esta reflexão nos diga vai ficar tudo igual, mas sentimos necessidade de refletir a escola. Acho que há que a situação está tão periclitante que nós temos que refletir e ver para onde queremos ir. Eu dizia-te hoje em conversa, eu não sei se não tinha mais autonomia no tempo das delegações escolares e das direções regionais. Não sei, se calhar tinha enquanto sistema, enquanto escola não. E aquilo que o professor Domingos Fernandes disse, eu corroboro totalmente. Não é fácil. Nós estamos habituados, crescemos enquanto sociedade a ser orientados, a saber que o comportamento é este, que eu dou aulas assim, começo esta hora, saio assim. A partir do momento em que nós flexibilizamos, isto assusta quem está deste lado. É preciso muita segurança, é preciso muita partilha, é preciso as tais comunidades de aprendizagem. Mas estas comunidades de aprendizagem não nascem por si só. É difícil. A escola é um ambiente difícil. A escola, para quem é professor, é um ambiente difícil. O ambiente de escola entre professores não é um ambiente fácil. Mesmo quando há ambientes fáceis, uma vez há fácil, um ano a seguir é difícil. E estes ambientes, isto tem tudo o que eu não vou entrar por aí, tem depois as outras tudo o que anda à volta disto, não é? Porque há muitas coisas. As escolas têm lideranças, as escolas têm avaliações, as escolas têm... Pronto, estas coisas... Isto torna-se um ambiente difícil. Neste ambiente difícil, mesmo aquelas pessoas que querem avançar, muitas vezes é mais cómodo para o dia-a-dia delas pararem e dizerem, eu entro no sistema, deixo fluir. Deixo fluir é a coisa mais fácil que existe para tudo na vida, para as relações, para tudo. Então, deixa fluir. Deixar fluir vai dar a algum lado, não é? Aparentemente.
Portanto, aqui o importante é também que estes projetos sejam apoiados pelas lideranças das escolas, pelas autarquias, pelo Ministério da Educação. Não me peçam aqui para desenvolver, era capaz de ter uma ideia, mas demorávamos mais tempo. Apoiados de forma a impulsionar a constituição destas comunidades de aprendizagem. Mas aqui há uma linha muito ténue que nós temos de ser sempre marcada, até quando impulsionamos e quando controlamos. Que é impulsionar, vai chegar, nós vamos dar o nosso apoio, esta primeira fase, esta segurança, e quando as pessoas com segurança fizerem, quando as pessoas com segurança discutirem entre elas, como é que eu faço melhor? Que problemas é que tens na tua escola? O que é que eu vou fazer? O professor Domingos Fernandes uma grelha para todo o país, ou uma ficha para todo o país, nem para todo o agrupamento. Mas quando nós interiorizarmos, tivermos segurança a fazer isto e construirmos estas aprendizagens, e temos um colega de primeiro ciclo que fez formação em matemática de Singapura e que sabe que aquilo é fácil, é concreto, então vamos juntar-nos aqui. E ele vai mobilizar uma comunidade de aprendizagem e os nossos alunos são alunos que aprendem matemática, que gostam de matemática. E se calhar no agrupamento ao lado, então este colega vai dinamizar uma comunidade, ou seja, a criação de uma rede. E enquanto este agrupamento está a trabalhar matemática de Singapura, aquele está a trabalhar processo de escrita criativa. Eu acho que a escrita criativa é toda, eu até sou extremamente criativo em atas. Ou seja, constituir esta rede de saberes, de aprendizagens e constituirmos, e eu acho que aí passa indubitavelmente pela nossa identidade profissional, constituir-nos como adultos aprendentes. Não há ninguém que possa terminar uma formação e não estudar mais para desempenhar uma profissão e não investigar. Isto tem a ver com o sistema, inclusivamente podemos aqui chamar à coação o ensino superior e esta ligação entre estes dois sistemas de ensino nesta promoção do desenvolvimento profissional dos docentes, mas não só, mas as lideranças, por exemplo, também. É extremamente importante as lideranças. Não vai ser não vou falar para aí. Não. Não vai ser para esta conversa. Não. Para esta não. A pergunta da Isabel, eu vou lê-la outra vez, peço desculpa. Isabel... Temos mais 20 minutos, Luís, só para te avisar. Aí temos mais meia hora ainda? Ok. 20 minutos só, 20 minutos. A da Isabel, que dizia... Será que as nossas crianças são felizes com currículos que estão tensionados na escola? Já tinha respondido. Já tinha respondido, Isabel. O currículo é o que fazemos dele. Dentro daquilo que temos que fazer, a forma como operacionalizamos o currículo é outra coisa. É uma coisa totalmente diferente. Se me pergunta, o tempo de escola, eu acho que a escola, e falámos de equidade, a escola tem que ter essa oferta. A escola tem que ter uma oferta porque há famílias que não têm, que não podem ter as crianças noutro sítio que não seja na escola. E, portanto, a escola tem que ter essa oferta. Dentro da oferta de escola, e aqui, para mim, a participação dos pais é extremamente importante, a participação da família. Eu digo pais, mas é sempre sinónimo de família. A participação da família é extremamente importante, porque esta escola também só pode mudar quando a família autorizar a mudança. Porque a partir do momento em que a escola, há 2 anos, salvo erro, num trabalho que fiz com a API para a API sobre transições entre, neste caso era entre não só, mas era entre a educação pré-escolar e o primeiro ciclo, os professores do Reino Unido referiam que muitas vezes não faziam atividades mais lúdicas e mais parecidas com a educação de infância, porque quando os filhos chegavam a casa e os pais perguntavam o que é que fizeste hoje, e os filhos respondiam estive a brincar, e não tinham uma ficha, não tinham nada de concreto, automaticamente os pais assumiam que aquela pessoa não tinha trabalhado. Portanto, isto para dizer o quê? Nós também temos que dar esta liberdade à escola e temos que confiar no profissional da educação. É verdade que tem que merecer a nossa confiança, mas não podemos partir com o princípio da desconfiança. Ou seja, o princípio tem que ser exatamente o contrário. Da mesma forma que o profissional da educação tem que, independentemente do nível de ensino, a premissa é confiar no aluno, da mesma forma a família tem que confiar na escola, no profissional de educação. E se o profissional de educação aquele dia brincou, se o profissional de educação aquele dia até não trabalhou como nós entendemos que é trabalho, eu sei que para nós é difícil, porque passamos uma grande parte da nossa vida enquanto nos constituímos enquanto pessoas, ou nos formamos como alunos numa escola que o trabalho era o número de fichas e de problemas e de cópias que fazíamos, portanto nós inconscientemente temos, se não fizer 3 cópias hoje não trabalhei, mas temos que confiar que o profissional da educação até pode brincar aquele dia todo, mas o brincar aquele dia pode ser para... desculpa uma expressão tanto ou quanto pouco científica, até pode ser para apanhar os alunos, para os agarrar, para os levar para o grupo dele, porque para outro dia vai fazer outra coisa e vai fazer com intencionalidade pedagógica. Mas isto exige
confiança, e nós hoje não a temos. Nós hoje não a temos de todo. Eu não quero ser aqui mas isto nós não podemos olhar para a escola, ou podemos, mas não olhar para a escola e dizer isto está no papel destes. Os professores é que têm esta responsabilidade, os assistentes operacionais é que têm esta responsabilidade, os diretores estas. Não, temos todo. E temos que nos entender, sobretudo temos que nos entender, temos que, não diria perdoar-nos, porque ninguém comete aqui pecados, mas temos que entender que às vezes eu posso não entender o que aquele professor fez, mas eu tenho que confiar nele. Ele fez, em algum momento, fez alguma coisa, e às vezes é preciso... Nós vivemos nesta, eu diria, não quero ser eu a dizê-lo, mas nesta crise social, e muitas vezes temos que fazer uma coisa numa aula que precisamos de ganhar uma criança. E quando precisamos de ganhar, às vezes até não precisamos de fazer nada, temos que ir fazer uma coisa que aquela criança se interessa e que naquele momento específico ali não é útil para as outras crianças todas da turma. E que se calhar chegamos a casa e um pai pensa, olha, perdeu tempo a fazer aquilo, esteve a perder tempo hoje porque esteve a fazer aquilo com aquele aluno. Mas se calhar ganhei tempo porque aquele aluno não vai entrar no grupo, primeiro é equitativo, estou a incluir, e depois não me vai fazer perder tempo com o grupo, entre aspas, perder aqui sempre, perder tempo com o grupo depois nas outras aulas. E isto exige compreensão de todos. Exige que sejamos mais felizes também. Não nos chateamos tanto com isto. Então, se o meu filho brincou hoje, mas se brincou hoje por perder 50 minutos a brincar, isto estou a falar de brincar, podia ser outra coisa. Portanto, diretamente, a operacionalização do currículo é outra coisa do que é o currículo, embora eu também acho que os currículos são extensos, mas também acho que há autonomia suficiente e o documento das competências essenciais à saída do ciclo permite-nos também, de certa forma, jogar com os conteúdos em diferentes anos. Agora, nós temos que ter esta capacidade de pensamento e de reflexão nas escolas. Se fosse na minha escola e eu coordenasse, estivesse, de certa forma, ligado ao processo, chamaria as famílias também para isto, para explicar. Eu tenho aqui as frações para dar no 4º ano ou para dar no 3º ano, e é outra coisa que eu já me ia esquecer, que era a fluidez do percurso. O percurso começa ao 0 e termina no ensino básico, no 12º. E, portanto, quando eu digo, e isto também tem que... Nós, quando criámos os agrupamentos, foi um pouco nesta perspectiva. E eu também tenho que explicar e dizer, as frações estão no currículo do 4º ano. Mas eu tenho aqui um projeto e provavelmente não vou chegar lá. Mas o professor do 5º ano tem que dar continuidade ao meu trabalho. Ou chegar antes, sim, eventualmente também. Mas depois ou seja, tem que haver aqui... Nós temos que funcionar como uma unidade. E esta unidade é escola, primeiro eu começar pela escola, dentro da escola, educação pré-escolar, enquanto não tivermos a creche no sistema educativo, porque senão era creche, educação pré-escolar, primeiro ciclo, segundo ciclo, terceiro ciclo e secundário, e depois tudo o que está à volta da escola. E as famílias são aqui importantíssimas, mas não são importantíssimas, são importantíssimas na vigilância, mas são muito mais importantes na cooperação, na participação e na compreensão, diria eu. Até para que os professores também possam compreender as famílias. Claro. Porque isto é sempre uma via de dois... Quando eu entro de uma forma antagónica e de uma forma menos feliz, a reação vai disputar outra reação que será semelhante, parecida ou maior em termos de sentido. Portanto, isto aqui não é uma questão de dizer façam o que quiserem, também não me parece que seja papel das famílias vigiar as escolas, mas é compreender. E é compreender que o professor naquele momento, e isto eu acho que é extremamente importante, a compreensão do papel dos docentes, acho que acontece, também não estou a dizer que não acontece, mas acho que é extremamente importante perceber que o professor teve esta atitude porque tinha pedagogicamente uma intenção. A tal intencionalidade pedagógica que eu não me canso de repetir, mas e acho que é importante a participação de todos de igual forma, inclusivamente na definição do currículo. Nós temos... E aí remete-nos, desculpa, já me estou a alargar imenso, Luís, e remete-nos para a autonomia, e estamos em Barcelos. Repara, Barcelos tem uma cultura riquíssima. Eu não sou um profundo conhecedor, mas nós temos tanta coisa aqui que pode entrar no currículo. Não é? Desde a olaria, temos tanta coisa que pode entrar no currículo. Agora, isto é um trabalho que exige reflexão, que exige conhecimento, que exige interação de diferentes áreas, para conseguirmos trazer isto para o currículo. E nós podemos trazê-lo. E aí, dir-me-ão, aí se calhar o currículo das 9 às... Uma criança que está das 9 às 18 na escola, se calhar acha que é pouco. Às 18 se calhar lanchava e ficava um bocadinho para fazer outra coisa qualquer. É possível. Portanto, esta gestão de currículo, sim. Já agora, só mesmo para terminar,
Professor Domingos Fernandes, eu posso lhe indicar também aqui em Barcelos algumas práticas inovadoras para o Conselho Nacional de Educação, porque também temos aqui algumas práticas muito que merecem ser vistas. Para a semana já vamos começar a tratar disso, dessa questão do Congresso em volta da inovação. Eu estava só aqui a ler questões que são colocadas pelos participantes que estão online, mas os presentes estão sempre, como eu disse no início, têm sempre a liberdade. Portanto, se algum dos presentes aqui quiser colocar alguma questão, não sei se há interessados, é sempre mais difícil, não é? Quem está presencialmente tem mais que se expor, é essa uma das vantagens das redes sociais e da comunicação à distância, é que a coisa é mais distante, é mais... Não sei, se fizeste a Carla Gomes, Luís, desculpa. Sim. Se fizeste, a questão mas eu não respondi. do Rui XL é a mesma coisa, portanto a questão foi respondida. Não sei se há alguma questão, não. Ok, então provavelmente iríamos passar à última questão, que eu iria colocar aos dois da mesma forma, e que tem muito a ver com estas questões do desenvolvimento profissional. O Miguel e o professor Domingos Fernandes já referiram essa questão. Nós temos aqui, há sempre na formação de professores, como na formação de outras profissões, há sempre um momento inicial, que é aquele onde se ganha a qualificação para se poder exercer a profissão. Ela é feita no ensino superior, que está em grande discussão neste momento também, porque há questões que têm a ver com a formação de professores, que muitos apontam, que é uma formação demasiadamente generalista, e que forma para um exercício da profissão de professor em idades muito diversas. Estamos a falar de educadores de infância que trabalham com crianças de 1 ano de idade até aos 10 anos, com alunos de 10 anos de idade, e portanto isso é uma diversidade enorme, e a formação é mais ou menos a mesma. Só há 6 meses, digamos, de formação especializada, no caso do primeiro ciclo, ou no caso da educação de infância, portanto isso é uma coisa altamente discutível, mas por outro lado também se coloca a questão do desenvolvimento profissional. E como nós sabemos em todas as profissões, a formação inicial é apenas um ponto de partida. Um bom profissional é aquele que investe ao longo da vida e que também tem essas condições. E a questão que eu gostaria de colocar é como é que vocês veem essa ligação entre aquilo que é a formação inicial e depois a formação contínua, e que condições temos nós em Portugal, sabendo que, e é uma questão que eu também gostaria de deixar colocar aos dois, que grande parte dos fundos que estão disponíveis para a formação contínua são absorvidos totalmente pela máquina da administração do central, portanto, pela máquina do Ministério da Educação, e, portanto, não há, digamos, é difícil recorrer à formação de professores através de verbas dos fundos comunitários, que são aquelas que garantem, no fundo, a gratuidade para quem participa. Portanto, a questão que eu colocaria em primeiro lugar, professor Domingos Fernandes, portanto, nesta dicotomia, formação inicial, formação contínua, e que condições temos nós em Portugal para, através da formação contínua, formarmos melhores profissionais de educação. Bom, eu penso que a formação contínua, eu tenho tendência para considerar que a formação contínua é mais prioritária do que a formação inicial. Isto pode parecer um pouco estranho. Porque é que eu penso assim? Penso assim porque é uma formação que vai ao encontro das realidades concretas que as pessoas estão a viver, ou deveria ir, não é? Porque isso é outra questão, não é? Qual é a qualidade da formação, como é que ela é organizada, se são círculos de estudo, ou se vamos continuar a fazer dos professores uns alunos que se sentam ali e que ouvem aquilo que alguém tem para lhes dizer. Portanto, isso varia muito, não é? Mas, teoricamente, a formação contínua tem, digamos, um efeito que está muito associado à prática, não é? Que está muito próximo da prática. Aliás, a formação inicial, não é, deveria ser realizada não na universidade ou na Escola Superior de Educação, mas na escola. Eu estou aqui a ser um bocado radical, mas sim na escola. E, de vez em quando, os alunos iam à universidade, iam ao Politécnico para fazer determinado tipo de atividade ou para mostrar aquilo que estão a aprender na escola, e os professores universitários e os professores do Politécnico iam às escolas ter com os alunos. Portanto, isto não é novidade nenhuma, não sou eu que estou a inventar, isto existe em vários países do mundo e nas melhores universidades do mundo e nos melhores politécnicos do mundo. Portanto, isto não é nenhuma novidade. Portanto, essa ligação à prática, a mim parece-me absolutamente fundamental, não é?
porque as pessoas podem discutir as coisas contextualizadamente. Agora, é inevitável, do meu ponto de vista, que a formação contínua, a formação ao longo da vida, se quiserem, é indissociável do desenvolvimento de uma identidade profissional sólida, não é? Eu tenho, enfim, passado por muitas experiências e por muitas situações, trabalho há muitos anos com professores, seja na universidade, seja em projetos de investigação, seja como formador, portanto, e gosto de ir às escolas, gosto de ir aos agrupamentos há muitos anos, e além do mais tive essa grande escola que foi ter sido professor de matemática, como já lhes referi, do ensino básico e do ensino secundário, durante 10 anos. E o que me parece, não é, é que os professores, não é os professores, nós em Portugal temos aqui alguma dificuldade em, às vezes, parece que existe alguma dificuldade em perceber aquilo que o Sr. Miguel Borges referiu já por várias vezes e que eu subscrevo totalmente, não é? O professor tem de estudar, nós temos de estudar, quer dizer, temos de estudar, não há outra palavra, quer dizer, temos de estudar. Se não estudamos, não há hipótese nenhuma de fazer inovação, de pôr os alunos a trabalhar melhor, isso é impossível. É impossível. Se nós não estudamos e não refletimos sobre aquilo que estudamos, e se não criamos os espaços para falar com os nossos colegas, não é? E é evidente que eu compreendo, porque estive na escola e sei o que é uma escola e sei como é que funcionam as escolas e tal, mas quer dizer, reparem que nós, às vezes, bastam 15 minutos, não é? Eu nunca me esqueço quando estive, uma das vezes que estive fora do país a estudar, que nós tínhamos uma coisa no departamento onde eu estive a estudar, que eram os Brown Bag Seminars, desculpem-me falar em inglês, que eram os seminários do saquinho do saco castanho. O saco castanho são aqueles sacos de papel em que a gente vai comprar uma sanduíche e uma bebida e depois, à hora do almoço, a gente juntava-se. Às vezes éramos 10, outras vezes éramos 7, outras vezes éramos 12, outras vezes éramos 14, e cada um ia falando das coisas que estava a fazer, não é? Às vezes esta simples troca de impressões contribui de forma muito significativa para que nós ganhemos confiança em nós próprios, para que nós possamos encarar os problemas de uma outra forma, para que nós nos sintamos mais solidários uns com os outros, porque vivemos os mesmos problemas, não é? E a profissão de professora, no nosso país, em geral em todo o mundo. Eu penso que mas nós talvez sejamos um bocadinho mais solitários do que noutros países que eu conheço e tenho a oportunidade de trabalhar e que já tive a oportunidade de trabalhar em alguns países, não é? E realmente eu acho que nós estamos muito isolados, muito sozinhos com o nosso trabalho, com o nosso ensino, com a nossa avaliação, com os nossos alunos, e temos uma certa dificuldade em partilhar com os nossos colegas, não é? Mas isso eu acho que não é só os professores, eu acho que somos nós portugueses, nós temos pouco esta ideia da participação. Reparem, aquele filósofo que eu ando a reler com imenso gosto e que me dá, lá está, a gente tem de estudar e tem que reler para ver se nos ajuda a leitura, não é? E ele dizia, eu já o citei há pouco, de certo modo, não é? O José Gil, que devem com certeza conhecer, que escreveu um livro mais recente, penso que foi 2004, portanto há 19 anos, chamado Portugal, o medo de existir, não é? E ele, uma das coisas que realmente fala é nessa dificuldade que nós temos em falar uns com os outros, a dificuldade que nós temos de partilhar, de discutir, de debater. É por isso que eu saudei a Câmara Municipal de Barcelos por esta iniciativa, porque realmente eu sei que ao princípio custa um bocado, mas se calhar no próximo já há mais pessoas a falar, há mais pessoas a debater, porque eu não acredito que não haja aqui pessoas que têm estado atentamente a ouvir-nos, que não tenham coisas muito importantes para dizer. Aliás, eu tenho certeza que a maior parte tem coisas muito importantes para dizer. No entanto, nós reservamos-nos um pouco, não é?
ou por timidez, ou é a maneira de nós sermos, não é? É a nossa cultura, enfim, isto vem, de acordo com o José Gil, filósofo, isto vem de há muitos anos para cá, e ele explica essencialmente isso por uma certa desresponsabilização que ocorreu durante os 50 anos da ditadura. Quer dizer, ele explica isso muito por aí, dizendo que as pessoas não eram responsabilizadas, portanto, estava tudo feito, estava tudo destinado, as coisas eram assim que tinham que ser feitas e as pessoas limitavam-se a obedecer. Mas não é só o José Gil, um grande professor de matemática, que é uma figura eminente da matemática em Portugal e com uma raríssima intuição pedagógica, que foi o professor José Sebastião e Silva. Ele dizia exatamente isso em 1968, portanto já lá vão muitos anos, não é? E ele, numa entrevista, dizia que, de facto, o nosso sistema educativo, por exemplo, tinha muito essa marca de ensinar para reproduzir as coisas, reproduzir as desigualdades, reproduzir o que as pessoas diziam. Portanto, nós dizíamos como professores, os alunos ouviam, e depois nós íamos verificar, através normalmente de um teste, se os alunos tinham ouvido ou não ouvido aquilo que a gente disse. Estou a ser muito simplista, mas é isto que José Sebastião e Silva dizia em 1968. E, de facto, a nossa identidade profissional, os professores hoje não são os professores de 1968, são professores muito mais qualificados. Os nossos professores do ensino básico e secundário já são milhares que têm o grau de mestre, muitas centenas têm o grau de doutor, muitos, quase todos, têm formações de elevada qualidade ao nível da formação contínua, frequentaram cursos de pós-graduação em universidades, em institutos politécnicos. Portanto, a situação é muito diferente. Mas, quer dizer, há traços culturais que se vão mantendo. Porque, reparem, isto, em última análise, é muito uma questão cultural, não é? Agora, temos de ter uma identidade profissional forte e, reparem, eu vou dizer uma coisa que pode eventualmente aplicar-se em muitas situações que conhecem, não é? Por exemplo, o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, não é? Que eu confesso só me apropriei, enfim, até um certo ponto dele, aí passados 2 ou 3 anos de ele ter saído. Eventualmente em 19, ele saiu, penso que em 17, eu penso que olhei para aquilo a sério em 19, não é? E quando eu olhei para aquilo a sério e comecei a ler aquilo, e voltei a ler, e voltei a ler, e voltei a ler, digo assim, isto está aqui uma coisa realmente, isto é muito à frente, como se costuma dizer na linguagem corrente, isto é muito à frente, pá. E é isto que nós precisávamos. Eu não me lembro de nenhum documento. Reparem, eu às vezes tenho, enfim, posso estar aqui muito entusiasmado com o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, mas realmente eu conheço documentos curriculares internacionais de elevado nível e o nosso não lhes fica nada atrás. Muito pelo contrário. Porquê? Porque faz uma síntese inteligente do conhecimento que nós temos sobre as coisas da educação, e volto a referir aqui o Dr. Miguel Borges, com a sua insistência e bem no conhecimento. É impossível, estimadas e estimados amigos, é impossível nós progredirmos no que quer que seja, em qualquer profissão, mas muito mais na nossa, se não houver estudo sistemático, formação sistemática. As pessoas não falam muito em autoformação, mas a autoformação é fundamental. Os livros que nós lemos, os filmes que nós vemos, não é? As conversas que nós temos com os nossos colegas, isso é fundamental para que nós nos assumamos, como eu já referi anteriormente, como verdadeiros intelectuais, como pedagogos, como homens e mulheres da cultura, como eu disse há pouco. E, portanto, o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, do meu ponto de vista, e humildemente o digo, quer dizer, isto não é nenhuma... Eu acho que ele deve ser objeto de estudo, não é uma coisa que tem de ser lida, é uma coisa que tem de ser estudada. Estudada no sentido em que nós juntamos um conselho pedagógico, ou juntamos um departamento, ou juntamos uma escola, não sei, as dinâmicas são muito diferentes. Vamos lá ver
o que é que nós temos aqui? Pá? Afinal, o que é isto? Afinal, que ilações é que nós tiramos daqui? Não é? Que ilações é que tiramos para o desenvolvimento do currículo? Que ilações é que tiramos daqui para a formação de que nós necessitamos? Para a formação que eu desejo fazer, porque o centro de formação tem estas ofertas, qual é a mais adequada para isto ou para aquilo que eu de facto preciso? Portanto, eu acho que isto é normal em qualquer profissão, enfim, passo o termo, fortemente intelectualizada, não é? É normal entre os médicos e entre certas engenharias, é normal em muitas profissões, não é? Aliás, eu acho que, desse ponto de vista, é normal em profissões que tradicionalmente são consideradas profissões menos valorizadas, como é o caso dos mecânicos de automóveis, não é? Eu não sei se lhes acontece a mesma coisa, mas eu ainda há dias fui fazer a revisão do meu carro e eu parece que estou num hospital, aquilo já não é bem uma oficina. A representação que eu tenho de uma oficina de automóveis de criança, não é? Na cidade de Braga, onde eu vivi até uma certa idade, eu ia com o meu pai ao mecânico, e aquilo era óleo por todo lado, eram os senhores que tratavam do carro todos sujos com óleo e tal. Os senhores do sítio onde eu ponho a revisão estão de bata, estão não sei o quê, eu falo com eles, senhor fulano, eu estou aqui com um problema, aqui com isto, eles, temos que atualizar o software, nós ainda agora fizemos uma formação por causa disso e tal. Portanto, as coisas, de facto, são muito diferentes. E esses senhores, onde eu vou há muitos anos com o meu carro, têm de ter formação contínua, têm de estar permanentemente em formação. Portanto, isto é algo, enfim, que é comum a todas as profissões, mas da nossa, por maioria de razão, não é? Porque nós, quer dizer, somos os guardiães da cultura, não é? Da cultura do país, dos valores que o país defende, dos valores democráticos, dos valores da tolerância. Só aí está assegurada a dignidade do que é ser professor, não é? No mínimo isso, não é? No mínimo isso, é uma profissão muito digna, porque sem eles, quer dizer, o que é que seria, não é? E, portanto, enfim, nós temos de ir fazendo este caminho, não é? Este caminho do estudo, mas tem de ser em tranquilidade, numa profissão que tem de ser, de facto, valorizada, reconhecida, e para ser reconhecida também tem de se dar a conhecer. Eu penso que nós temos de nos dar a conhecer, temos de mostrar aquilo que somos capazes de fazer, e isso está bem à vista. O senhor doutor Miguel Borges disse, venha cá a Barcelos, que há aqui inovação. Com certeza que há. E há coisas muito boas que são feitas em Barcelos, como em Vila Real de Santo António, como em Vila Real de Trás-os-Montes, ou como em Bragança. Em todos os lados há excelentes exemplos, não é, do como é que nós podemos trabalhar nas salas de aula, não é? E os dados, já agora vão sair amanhã, enfim, espalhados por todo o país, enfim, dão-nos algum alento, não é? Os dados do Estado da Educação que vai sair amanhã mostram-nos que há uma consistência num conjunto de indicadores que são considerados importantes, não é? Com taxas de conclusão, taxas de abandono e de retenção a diminuir. Agora, evidentemente que aí temos que nos preocupar sempre, porque nós vamos estar sempre preocupados, quer dizer, porque se algum dia nos deixarmos de preocupar, perdemos a inquietação, e perdendo a inquietação, perde-se enfim, o motivo para nós procurarmos resolver essa inquietação, não é? Ou seja, tem de haver níveis mínimos de ansiedade, segundo um amigo meu dizia, e ele percebia daquilo que dizia, para que nós queiramos evoluir e para que cuidemos de uma coisa que o doutor Miguel Borges também dizia há pouco, que nós temos de nos começar a preocupar com coisas a um outro nível, que é a qualidade das aprendizagens. E para mim, eu digo-lhes sinceramente que parece-me que é muito bom que 90% dos alunos dos cursos científico-humanísticos concluam o ensino secundário, quando há 10 anos atrás só 60 e tal por cento é que os concluíam. Portanto, houve aqui uma evolução incrível, não é? Incrível, à custa do trabalho que é feito nas escolas, naturalmente, não é? E também das políticas públicas, evidentemente, não é? Mas o trabalho de primeira linha é feito nas escolas, mas preocupa-me uma coisa aqui. Em que medida é que os jovens que estão a terminar o 12º ano de escolaridade, as suas competências, os seus conhecimentos e as suas atitudes
enfim, para usar a terminologia do perfil, são consistentes com o perfil. Porque nós aqui temos um desafio muito importante, que temos que ir lidando com ele e pensar nele, que é o afunilamento do currículo, ou seja, o ensino secundário. Não sei se há aqui muitos professores do ensino secundário ou não, mas quer dizer, o ensino secundário acaba por ser um corredor de passagem para o ensino superior. O que é que eu quero dizer com isto? O ensino secundário não tem identidade própria. O ensino secundário não vale por si mesmo. Vale como corredor de passagem. Está refém do ensino superior. E isto tem um pequeno problema, um pequeno grande problema associado, que é o problema do estreitamento do currículo, ou se quiser, do afunilamento do currículo, ou do empobrecimento do currículo. Porque, como é natural e humano, se eu quero entrar num determinado curso do ensino superior, que precise de física e biologia, imaginemos, não é? Eu vou-me concentrar naquilo. Aquilo para mim é que é importante. Porque é dali que depende muito a minha entrada no ensino superior. E os professores, naturalmente, vão focar, e a escola às vezes organiza-se para focar nessas coisas. E então, a educação física não interessa para nada, as artes não interessam para nada, as ciências sociais não interessam para nada, porque isso não conta para nada e tal, eu só me interessa aquilo que conta. E, portanto, nós temos que, reparem, é preciso uma identidade profissional forte para lidar com estas coisas. Com estas, no fundo, são contradições. Mas o mundo está cheio de contradições, a vida está cheia de contradições. Nós temos que nos habituar a lidar com elas. E só lidaremos melhor com elas, não é? Por um lado temos a frente de luta, que é ver até que ponto é que nós conseguimos alterar este sistema e desligar, imaginem, por hipótese, desligar o ensino secundário do acesso ao ensino superior, porque isso pode estar a não fazer nada bem ao ensino secundário, nem ao ensino básico. Eu hoje falei com professora, curiosamente, não foi com professora, eu agora estou baralhado, peço desculpa, por um senhor que estava a filmar, lá quando me estavam a entrevistar, eu já estava, que ele dizia, mas isto devia ser mais focado, porque o meu filho diz, eu quero ir para ali, só me interessa isto e isto. E eu disse ao senhor, isto já tinha, eu disse, olha, mas assim o seu filho só vai ficar a saber de física e de outra coisa qualquer, imagina. E o resto? E a fruição das artes? E a fruição da vida? E a cultura? E os livros? E a literatura? E a música? E a educação física? E o corpo, que é fundamental para nós podermos ter saúde e ser felizes, já agora, como dizia a questão da felicidade, que é muito importante, naturalmente, não é? Portanto, temos de olhar aqui para uma visão mais alargada do currículo. Nós temos de ter esse desígnio. E é por isso que o DICA, o programa, estou a fazer uma certa propaganda ao Conselho Nacional da Educação, é por isso que o DICA fez uma série de parcerias com, por exemplo, com o Plano Nacional das Artes, com a Sociedade Portuguesa de Educação Física, com a LUDOS, que é uma associação do Círculo Matemático, com uma associação para a educação em ciências, ciências do modo geral, e que também lida com questões da tecnologia. E, portanto, porquê? Porque nós temos de ter esta visão mais alargada do currículo e não uma visão afunilada do currículo. Que este filho deste senhor, de hoje à tarde, que eu tive a conversa, está no 9º ano e já está só a pensar, para que é que eu estou a estudar estas disciplinas todas? Isto não me interessa para nada. O que me interessa é isto e isto. E isto realmente, quer dizer, o que acontece é que há um empobrecimento da formação das pessoas. Porque nós não podemos, e vou terminar, nós não podemos, quer dizer, ou não devemos, nem a universidade, nem o ensino não superior, formar pessoas que depois vão ser crápulas sociais, quer dizer, nós temos que formar pessoas. Não, É verdade. nós temos de formar pessoas que se entendam, que tenham compaixão para com os outros, quer dizer, quando eu estou doente, estou fragilizado, eu não quero um indivíduo que não olha para mim, ou uma senhora ou um senhor que não olhem para mim, como acontece, já me aconteceu, e acontece a pessoas minhas amigas, ou entrar numa repartição pública e ser maltratado, quer dizer, por uma pessoa. Nós temos que, de facto, a educação, reparem, só há educação, num certo sentido, se houver ensino. Não há hipótese, não é?
O ensino é absolutamente fundamental. E é por isso que a nossa responsabilidade como professores é enorme, não é? E temos essa deontologia própria nossa de ensinar o melhor que pudermos, não é? Partilhando com os alunos o nosso conhecimento, sendo recursos altamente qualificados dos nossos alunos, mas, tanto quanto possível, os nossos alunos a trabalharem autonomamente, a trabalharem em grupos, para se habituarem a respeitar as opiniões uns dos outros e por aí fora. E, portanto, não podemos tornar-nos máquinas que aprendem só duas coisas e são especialistas. Eu disse a esse senhor hoje à tarde, não, eles especializam-se depois mais tarde, no ensino superior têm a oportunidade de se especializar. Agora, antes disso, mas reparem, é um dos efeitos nefastos de sistemas que estão muito associados, que servem dos exames do ensino secundário para acesso ao ensino superior. É um dos efeitos nefastos, é o estreitamento do currículo, o empobrecimento do currículo. E nós temos que cuidar disso, e temos que ir pensando nisso. E termino dizendo e repetindo, porque isto vem, enfim, procurar responder à questão do Dr. Luís Ribeiro, não é? É por isso que é fundamental desenvolver uma forte identidade profissional. E uma forte identidade profissional, naturalmente, não se faz só com formação, faz-se com o trabalho colaborativo dos professores, com nós pensarmos, porque o profissional do ensino, que é o que eu acho que os professores são, não é? São profissionais, nós somos profissionais do ensino, tem de ser uma pessoa que é capaz de pensar, não é? Tem de desenvolver a competência de pensar sobre as suas ações e tirar as devidas ilações das suas ações. Não é? Portanto, é uma pessoa... É que uma coisa é aprender a retórica, outra é fazê-la, não é? Outra é praticar. Porque nós falamos muito do professor reflexivo, o professor investigador e tal. Pois, o professor reflexivo é, de facto, fundamental. E reparem que a ideia do professor reflexivo, sabem de onde é que vem? Vem de um senhor que era professor em arquitetura, nem sequer era da educação. Porque ele considerava que era fundamental os arquitetos refletirem. É fundamental qualquer pessoa refletir. E isso desenvolve-se, isso aprende-se. Obrigado, professora. Obrigado. Peço desculpa de ter que estar a interromper, mas já estamos... Fez muito bem, fez muito bem. Quase. Não, e as conversas diz é como as cerejas, não é? Isto depois É bom sinal, é bom sinal, é bom sinal. Mesmo umas com as outras. Miguel, mesmo para terminar, devia dar aqui 5 minutinhos só. Está bem. Há questões que o professor Domingos Fernandes levantou na sua reflexão. Uma delas tem a ver com essas questões de desenvolvimento profissional e na aprendizagem ao longo da vida. Outras questões de autorreflexão, dos pessoas autorreflexivos. E eu acho que tu aqui, na experiência que estás a acompanhar e a promover em Barcelos, tens muito que contar também sobre isto, não é? Portanto, mas aqui não é. Mas também será, para outro dia. E tens só 5 minutos para... Olha, Luís, eu acho que te vou roubar um bocadinho mais, mas vou tentar não fazer. Sobre a formação, esta sessão tem sido... E seria extremamente interessante, professor, que estivesse aqui e que não tivesse que estar amanhã em Lisboa, que era para podermos prolongar isto, talvez pela... Não sei depois onde íamos, porque eu não conheço a noite de Barcelos, mas iríamos a algum sítio, depois descomprimir um bocadinho. Mas porque basicamente coincidimos em todas as ideias, e essa da formação, eu sei que disse não é nova, é muito nova para Portugal. Em Portugal nós não temos isso. Os professores dos ensinos básico e secundário e educação de infância, perdoem-me a nudez das palavras, não são formados por professores do ensino básico, secundário e educadores de infância. São formados noutro sistema. E eu já se percebeu, sou um defensor tremendo do conhecimento. O conhecimento está na instituição universidade, o conhecimento teórico. Mas o conhecimento teórico tem muito valor, sustenta-nos as práticas, mas muitas vezes precisamos também da experiência das práticas. Portugal, na minha perspectiva, tem aqui um problema algo grave. Vai sair do sistema uma quantidade enorme de docentes, de educadores de infância, professores do primeiro ciclo, monodocentes, que se vão aposentar, e esta intergeracionalidade não foi cumprida porque tivemos anos com pouca gente a entrar no sistema. Ou seja, as pessoas que, partindo do princípio que isto até acontece, trazem ideias frescas e conteúdo e teóricas para as práticas que depois as deviam embeber nas práticas daqueles que já estavam, vai haver aqui um corte. Nós vamos ter aqui nos próximos 4, 5 anos, o Luís traz dados mais aferidos do que eu,
vamos ter aqui um corte. Isso é um problema. Mas é um problema com o qual nós vamos ter que lidar. A das formações, eu só tenho... ou seja, para mim a formação inicial e a formação contínua estariam intimamente ligadas. Considero aquilo que o professor Fernandes diz, também a minha ideia sobre isto, que é a formação contínua é muito importante. A formação inicial é um primeiro passo. Mas eu na formação inicial teria muito a dizer, e isso daria-me uma sessão inteira sobre formação inicial de professores, porque eu acho que se há um ponto onde temos de tocar é na formação inicial. E aí acho que também devíamos definir o perfil do pedagogo, porque acho que é... E depois mexemos nisto. A formação contínua, eu só vou mesmo tocar no ponto das verbas, porque me faz, não pelo dinheiro em si, o dinheiro é o que faz andar o mundo, não é? Mas não pelo dinheiro em si, mas porque acho que tem que haver também mais iniciativa de quem procura. Ou seja, eu não sei se o sistema permite, se as verbas são muito distribuídas por via da formação contínua que está associada aos diferentes programas que o Ministério da Educação lança, e também não faço ideia, se calhar estou aqui a dizer uma coisa completamente estapafúrdia, mas eu acho que nós também temos de ser, nós queremos fazer esta formação, nós queremos fazer isto. Nós hoje conhecemos imensas práticas de referência, que depois dali a um ano podemos dizer, não, afinal não é isto para o meu contexto não dá. Mas nós escola, temos que nos organizar e dizer, estão aqui, eu já dei o exemplo de matemática de Singapura, nós sabemos que este projeto, nós queremos fazer isto. Financiem a formação que nós vamos fazer isto e financiem para além do financiamento, porque eu acho que há aqui uma coisa que pode ter sido regressão. Entendo-a e não quero dizer que foi regressão, pode ter sido regressão, que é o tempo para a autoformação. Nós temos, eu não sei, o professor Domingos Fernandes dizia que havia umas centenas de professores com doutoramento até ao ensino secundário. Eu não tenho números nenhum, não posso falar disso. Eu tinha, a propósito disso, tinha uma questão para ti, Luís, porque és presidente da API. Já não temos tempo. Não, é rápida. Eu só quero que me digas uma coisa. És presidente da API e eu ia-te perguntar quantos educadores, eu tinha educadora escrito, mas mudei. Quantos educadores conheces no trabalho direto com crianças que tenham doutoramento? És presidente da API, portanto deves ter assim. Eu não conheço nenhuma. Pronto. E isto tem a ver com aquilo que o professor Domingos Fernandes dizia. Eu conheço pelo menos uma. Há uma. Ou seja, é também uma questão cultural. É uma questão cultural, social. Quando nós olhamos para os professores, nós olhamos para o educador de infância e socialmente atribuímos mais valor ao professor de primeiro ciclo. A seguir ao de segundo. A seguir ao terceiro. Depois no secundário ao de matemática. Conforme o grau de dificuldade. Nós também temos que olhar para isto de outra forma. E eu acho que o dia que nós, sociedade, não é nós docentes, o dia que nós, sociedade, percebermos que o cerne disto tudo, que o cerne, para atingir, o professor Fernandes falava do perfil, eu tenho algo escrito, perdi, do perfil das competências, atitudes e conhecimentos do perfil à saída do ensino básico. Se quando nós olharmos para isto e saber que isto se começa a construir aqui e começarmos a valorizar socialmente quem trabalha aqui, porque hoje, tu dizias isso, hoje nós temos a formação igual das pessoas que trabalham aqui e daqui. Quando nós olharmos para os educadores de infância, como, se calhar são estas as pessoas mais importantes, são as pessoas que recebem os nossos filhos, é o primeiro impacto. Quando olharmos para isto, e não é serem mais importantes do que os outros, é serem tão. Estão todos neste processo de desenvolvimento. E quando olharmos para o processo todo, e que todas as crianças que intervêm no processo, todos os profissionais das diferentes áreas e das diferentes formações que intervêm nas diferentes etapas de desenvolvimento da criança, definidas no sistema educativo, não, o desenvolvimento é fluido, não é? É constante. Claro. Se olharmos de igual modo, então aqui o papel vai começar a mudar. E se criarmos condições para que as pessoas se invistam em formação delas. Que as pessoas digam assim, olha, vou fazer um doutoramento, vou fazer um projeto de investigação, vou fazer isto, mas porquê é que eu quero fazer? Porque está bonificação? Não, quero fazer porque eu quero ser melhor profissional para os meus alunos. E quando isto acontecer, eu estava a pensar nisto, a área, se hoje a mim me dissessem assim, tens que fazer um doutoramento, ou outro doutoramento, que área é que pensavas? Educação de infância. A área onde está lá tudo, onde acho que um investigador se sente realizado, é ali. Pelo menos para mim, enquanto pedagogo, enquanto professor. Eu também gosto muito de me assumir como pedagogo. Não sei se é presunção, mas gosto muito de me ver também nesse papel, ou de me ver essencialmente nesse papel. E, portanto, eu diria, nós precisamos disto. Nós tivemos, eu lembro-me quando em 2000, nós tínhamos dias para formação. Eu não sei se isso era usurpado, se era bem usado, se não era bem usado. Eu uma vez fui fazer uma formação de tapetes de arraiolos. Não sei se resultou muito, mas aqui é uma questão de nós analisarmos isto e dizer, espera, mas nós temos, mas para quê?
Eu depois fiz um doutoramento e isto continuei a dar aulas. E tinha que andar a fazer piscinas. Se calhar foi a opção minha quando fazer doutoramento e foi a opção minha continuar a dar aulas. Mas de facto, a instituição também não protege as pessoas ou também não apoia as pessoas que fazem estas coisas. E há formas. E estas formas não passam por condições financeiras. Passam por outras. Por exemplo, eu tenho alguém num primeiro ciclo a fazer um doutoramento em leitura. Esta pessoa pode ter uma facilidade no horário e ser professor de apoio. E em vez de trabalhar 25 horas letivas com crianças, trabalha 15. E o projeto que sai do doutoramento dele é um projeto que é aplicado e que é implementado naquele agrupamento e que vai promover muito mais desenvolvimento do que um ano de trabalho em sala. E que vai promover desenvolvimento nos colegas. Mas isto também nos remete muito para aquilo que o professor Domingos Fernandes dizia, que nós somos muito individualistas a trabalhar. Nós estamos muito é quase uma corrida a ver quem chega primeiro e não chegamos todos ao mesmo tempo. O dia que chegarmos juntos é muito bom. Mesmo para terminar. Ainda continuamos com o mesmo número de resistentes online, o que é extraordinário, e acredito que eu tenho muita experiência. Para terminar, ainda continuamos com o mesmo. Tinhas feito mais alguma questão? Não, foi não. Não, era tu divagaste à volta da questão, mas... Não, eu agora, para terminar, e é mesmo para terminar, eu já aproveito e já me despeço, é dizer que isto basicamente, muitas das ideias que eu tentei transmitir aqui, estamos dentro daquilo que é um projeto a iniciar, com muitas cabeçadas, iremos dar muitas. Eu, por acaso, acho que não estamos a dar muitas, mas ainda teremos muitos trambolhões. Na Rede de Inovação, Sucesso Educativo e Equidade de Barcelos, isto para mim é fantástico, eu não podia deixar de o dizer. Nós lançámos 3 ações e temos mais de 200 professores envolvidos. E isto mostra, sem qualquer... A única coisa que fizemos foi colocar à disposição dos professores este apoio, este lugar de encontro. Eu acho que já se tornou também num lugar de encontro. Aquilo que falava o professor Domingos Fernandes, que já é esta dimensão de discutir educação, de vir para as sessões para discutir educação. Estamos neste momento a promover cerca de 13, eu estou a olhar para a Bárbara porque ela vai me corrigir, 13, 14 oficinas de formação. Não tanto pelas oficinas, porque muitas das sessões já se tornaram partilha. Muitas das sessões já fugiram àquilo que era o tema base, já trazemos para as funções executivas, ou seja, já são temas que os professores também querem discutir e também trazem, e que estão, para mim, nós já nos conhecemos há alguns anos e também destas andanças, sabes que tenho dito quase diariamente que isto é absolutamente, eu tenho também dito às outras pessoas, isto é absolutamente fantástico em número e em dimensão. Um laboratório tremendo, mas um laboratório extremamente assustador quando olhamos para lá do mês de maio. Quando olhamos para lá no mês de maio dizemos há 200 e tal pessoas que de certa forma confiaram em nós para fazer este trabalho, e o que é que vamos fazer com eles para o ano? Isso é assustador, eu estou já a senhora vereadora a dizer aqui que estou assustado. Pronto, e foi muito importante, e é muito importante para mim. Eu não sou político, e portanto estou completamente à vontade para dizer isto. Foi muito importante para mim, e tu sabes que já há muitos anos que falamos disso, esta iniciativa da Câmara Municipal. Acho que é quase pensar a educação de fora, saber qual é a linha, qual é o rumo, mas aquilo que eu dizia, é muito difícil muitas vezes nós conseguirmos fazer isto e depois definir os limites até onde é que vai a nossa intervenção. E eu acho que aqui estão imensos professores, eu vi os nomes e algumas caras nos ecrãs, estão alguns professores que estão na rede connosco, que são equipa connosco, e sabem que têm total liberdade e total... O que esta equipa, que é uma equipa fantástica, já agora deixa-me dizer, o que esta equipa fantástica, que se às vezes peca um bocadinho é por abnegação, porque nós já estávamos lá a fazer tudo, já estávamos para o ano, já estamos, pronto, essas coisas fantásticas, de quem, eu acho que, vou falar agora assim um bocadinho por todos, embora se calhar até não esteja a ser muito correto, mas acho que foi mesmo uma redefinição de papéis, acho que estamos aqui a fazer uma redefinição de papéis e hoje todos nós sentimos, se calhar aquilo que falávamos, que fazemos equipa. E para mim é um orgulho tremendo fazer parte desta equipa e de vez em quando se calhar tenho um dos papéis mais fáceis, se calhar é melhor ir por ali, e depois eles vão, e depois voltamos para trás, e depois vamos todos, e depois já dizemos todos para onde vamos, e às vezes não vamos e vai cada um para o seu lado, pronto, mas tem sido extremamente interessante em termos de crescimento para mim,
Tenho crescido Não, imenso mas é esse para os mesmo, lados. é mesmo esses processos de É mesmo desenvolvimento isso. profissional que se pretendem E nas pronto. comunidades locais. E como eu dizia, e não são... há trabalhos, há coisas que, do meu ponto de vista e de quem já tem alguma experiência em alguns anos nestas coisas, estão a ser de facto fantásticos. E parece-me que, não se me dizem há 6 meses isto está a acontecer, por 25% assinava por baixo. Portanto, estou completamente... Muito bem. completamente E a ideia é mesmo, mesmo para terminarmos, agora tem mesmo que ser, não é? Já estamos a chegar a perto das 11 horas, portanto, ou seja, já estamos aqui quase com 2 horas de o que já conversa. sabe, que é mais, o que mostra também o quanto isto tem sido que é mais interessante. uma lição de aprendizagem para nós, é que a próxima talk tem 2 horas. Ok, pois parece-me que sim. E talvez começar mais cedo, não é? Ou isso. Não, e o que eu acho que é muito interessante, e o facto de termos 32 pessoas a participar online que têm estado sempre 32 online, constantes, não é? Eu sei bem nos encontros que organizo, que muitas vezes que é um sinal que as pessoas verdadeiramente estão entusiasmadas com a qualidade da participação, e isto está a ser foi uma participação interessante para elas. Portanto, este EduTalks foi interessante para elas. Eu tenho mesmo que encerrar, agora não há mesmo hipótese nenhuma. As questões, professor Domingos Fernandes, muito obrigado pela sua participação. As suas reflexões foram fundamentais. Muito obrigado, Miguel. A mesma questão. Foram fundamentais para nós termos aqui uma reflexão muito aprofundada sobre diferentes dimensões da educação em Portugal. Penso que quem participou vai daqui sair a sentir que verdadeiramente este tempo, estas 2 horas foram úteis para o seu desenvolvimento profissional, também poderia dizer assim, independentemente de serem professores ou não. Muitos dos que estão provavelmente não sendo professores são pais, e portanto isso também lhes diz diretamente respeito do ponto de vista da qualidade da educação e daquilo que se pretende para os seus filhos. E portanto foi um momento extraordinário. Agradeço aos dois, professor Domingos Fernandes, professor Miguel. Luís, obrigado. Muito obrigado à Câmara Municipal pelo convite e por ter proporcionado este momento magnífico a todos, e muito obrigado aos participantes, aos online e aos que estão aqui resistentes aqui na Biblioteca Municipal de Barcelos. Então, boa noite a todos e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Obrigado.